nós temos todas as vitaminas necessárias na palma da nossa mão. E à medida em que nós nos alimentamos dela, a nossa vida ela é nutrida no Senhor Jesus. Nós precisamos compreender isso. Isso precisa ser uma certeza. Isso precisa ser uma convicção, irmão, que ninguém vai roubar de nós. Não importa os questionamentos, as perguntas, não importa o que vão tentar desconstruir a nossa fé, nós precisamos entender. A palavra do Senhor, ela é plena. E não existe esse negócio de que eu interpreto desse jeito, porque outro interpreta de outro. Não, irmão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque ela é a palavra única dos céus, para que a gente possa compreender o coração do nosso Senhor. Glória a Deus. Sempre vai ter uma semelhança daquilo que se passou com aquilo que está previsto acontecer. E aí o Senhor dá uma instrução, a família vai ter que comer o cordeiro por inteiro. Tem que comer tudo. Até a cabeça, as patas e as vísceras. Tudo que a maioria de nós não come. Irmão, que coisa boa pegar uma pata e ficar chupando ela. Que coisa boa pegar os miúdos que estão dentro da barriga e dizer, nossa, que coisa linda, parece um macarrão. Que beleza é olhar para aquela cabeça e dizer, nossa, quanta carninha aqui nessa cabeça, meu Deus do céu. O que nós gostamos de comer é aquilo que é gordo, é a coxa, é a sobrecoxa, é o peito. A gente olha, a gente se lambuza nisso, mas a instrução é que o cordeiro deve ser comido por inteiro. E aí nós vamos olhar e dizer, pastor, mas o cordeiro nem todo é bom. Exatamente. Por isso que o Senhor fez questão de dizer, vão comer com pão sem fermento e vão comer com raízes amargas. Para que tudo isso? O cumprimento é simples. Cristo não foi para a cruz pela metade. Ele foi para a cruz por completo. Por completo. Ignorando todo o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, porque ele foi lá puro, sem pecados. E com raiz amarga, porque a cruz foi amarga. A raiz amarga, irmão, serve para nós lembrarmos. Lembrarmos do que, pastor? Só do que Cristo sofreu? Não! Lembrarmos da onde nós estávamos. E que foi lá naquele lugar que o Cordeiro Pascual, sem mancha, sem mágoas, sem mácula, sem ruga, entrou para nos resgatar. Então a raiz amarga serve para nós lembrarmos, não valíamos nada, ninguém acreditava, ninguém dava valor, mas teve alguém que nos amou e nos resgatou. A Bíblia vai dizer que nós não fomos comprados por preço corruptível de ouro e prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem pecados, erros, sem mácula e rugas. Nós precisamos compreender essas verdades, irmãos. O Cordeiro tem que ser comido por inteiro. De uma forma mais simples para nós entendermos Jesus se entregou por completo. E Ele não espera nada menos que nós também nos entreguemos a Ele por completo. Sem reservas. Não pode ter com Jesus bandinha. Não pode ter com Jesus metadinha. Não pode ter com Jesus, Senhor, até aqui o Senhor vai, porque daqui para frente não dá. Não, irmão. Ou é inteiro, ou não é nada. É uma renúncia. A Páscoa é entrega. A Páscoa é renúncia. A Páscoa é entender o que João falou. Eu não sou o Cristo e é necessário que Ele cresça e que eu desapareça. É entender que é necessário que Ele governe, que Ele reine, que Ele expresse o desejo dEle e manifeste o desejo dEle em nós e através de nós. Por isso que a Páscoa, como disse o meu amigo João, não é amorosa, ela é brutal, porque é movida por decisão. Amor, irmão, não é sentimento. Amor é comportamento.
Amor é escolha, amor é decisão. Porque se fosse sentimento, Jesus não teria escrito. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com tudo que você tem. E aí ele diz que o segundo é semelhante a esse. Diga para o teu irmão, você tem que me amar. Dá um sorriso para ele assim, ó. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto. Foi o pai que mandou. Glória a Deus. É uma decisão, é uma escolha. Por isso que você não pode selecionar quem você vai amar ou quem você vai deixar de amar. Ai, pastor, doeu, né? Por isso que você não pode selecionar, eu amo A, mas eu não amo B. Eu amo o Richard, mas eu não amo o Diego. Você não pode selecionar, porque se você comeu o cordeiro por inteiro, se você entendeu que o cordeiro se entregou por inteiro, e que ele espera de mim, de você, nada menos do que toda uma entrega de uma resposta. Se você ama o Richard, você tem que me amar também, meu irmão. Aleluia. E é aí, Rodrigo, que nós expressamos o real sentido do porquê nós estamos nessa terra. É aqui que nós expressamos o real sentido do porquê nós estamos aqui. Não importa, irmão, o que se aconteceu no passado. Alguém já foi ferido aqui no passado? Foi. Fomos. Jesus também foi ferido. Tapa na cara. Depois nós falamos sobre isso. Mas nós precisamos entender. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. Não dá para ter bandinha, não dá para ter metadinha. E as instruções também foram: olha, comam prontos para picar a mula. O que isso significa? A gente precisa parar de ser pego, como diziam os antigos, de calça curta, desprevenidos. Meu primeiro pastor dizia para mim: Diego, sempre ande com uma marmita. E eu pensei, que marmita que eu tenho que andar, gente? Tinha dia que eu não tinha nada para almoçar, nem para jantar, vivia à base de água. Até que um dia eu te tomei coragem e disse: pastor, eu preciso entender. O que é que o senhor sempre diz para mim? Ande com uma marmita. Ele falou: sempre ande com uma palavra do céu preparada. Porque você nunca sabe quando Deus vai te pôr diante de alguém, para que você compartilhe do alimento que te alimentou, para que ele também seja salvo. Nós precisamos parar de andar desprevenidos. E como parar de andar desprevenidos? Nós precisamos voltar a ler a palavra recorrentemente, diariamente. A gente precisa voltar a comer esse pão vivo, meu irmão. A gente precisa voltar a comer essa palavra. A gente precisa voltar a meditar nessa palavra. Porque é ela que vai alimentar as pessoas. A gente precisa parar de vir para o culto, receber a palavra e se tornar ovelha obesa. O que é uma ovelha obesa? É aquela que só quer para ela. Essa palavra é só para mim. Essa palavra é só para mim. Mas a Bíblia vai dizer que num certo dia, Jesus está pregando para uma multidão, cara, de mais de 7.000 homens. E aí os discípulos dizem: mestre, precisamos mandar a galera embora. Ele diz: não, estão andando todo esse tempo conosco, nada comeram, dê a eles algo de comer. André diz: não dá, nem 300 dinheiros, 300 denários, algumas versões, seria suficiente de pão para dar para esse povo comer. Aí vem Felipe: mestre, achei alguém aqui que tem 5 pão e 2 peixes. Aparentemente todo mundo olha e diz: uau, olha o tamanho da fé de Felipe. Mas Felipe diz: mas também, o que é isso para esse tanto de gente? A resposta de Jesus foi: dá para mim. Dá para mim. Jesus pega 5 pães e 2 peixes. E ele na hora dizendo: Pai, multiplica para todo mundo comer. Foi essa a oração? Não.
Isso é o que nós pregamos e nós ensinamos. Mas a oração de Jesus foi: Pai, graças te dou. Tudo que você faz em gratidão, Deus faz questão de multiplicar para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus. O texto nunca foi sobre uma oração de multiplicação. O texto sempre foi sobre uma oração de gratidão. E aí, não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Às vezes as pessoas aparecem na casa da gente para almoçar do nada. É que isso só acontece na casa de pastor, né, irmão? Só acontece na casa do pastor. Né? Aí quando o povo chega, a gente fica feliz. Oh, glória a Deus. Mas a visita não vai embora. E aí você consegue entender. A visita veio para ficar. E às vezes, aquilo ali é uma forma de que Deus quer usar a tua vida. Porque você não sabe como está a despensa dela na casa dela. E aí Deus vai te dar a oportunidade de você alimentar alguém que não teria o que comer se voltasse para casa. Aleluia. Tem gente que é cheia dessa. Se não me avisar, não aparece na minha casa. Por isso que Deus poderia te usar muito mais e não te usa. Porque o seu orgulho impede Deus de ser Deus na sua vida. Jesus dá graças e Ele parte o pão. E Ele diz aos discípulos: vão e repartam com o povo. 5 pães e 2 peixes. Alimenta mais de 7.000 homens. E aí Jesus diz: todo mundo já comeu? Comeu, Senhor. Está todo mundo de barriga cheia? Barriga cheia. O que ele diz? Recolham as sobras, para que nada se perca. E aí ele olha e diz: o que sobrou? 12 cestos cheios. Devolve para o menino. Devolve para o menino. Pastor, por quê? Porque se você for olhar rapidamente na parábola, meu irmão, quando o Senhor ele dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para um. Quando aquele que recebeu 1 volta e diz: olha, eu enterrei o talento, eu não fiz nada. Jesus vai olhar para o Senhor daquela parábola, vai olhar e vai dizer: tirem o que ele tem e dá para aquele que tem mais. Porque aquele que não tem, até o que ele tiver, lhe será tirado. Quando nós entendemos que o que Deus põe na nossa mão não é nosso, é dele, e a gente reparte aquilo que ele está confiando na nossa mão, nunca vai faltar. Sempre vai sobrar. A palavra de Deus vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 6. Quando ele vai falar, ó, a partir do verso 9, ó, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas em um daqueles versículos ali vai dizer: aquele que dá a semente ao que semeia, vírgula, e pão ao que tem fome. Quando eu entendo que o que Deus põe na minha mão é semente, não vai faltar pão sobre a minha mesa, para os meus se alimentarem e para aqueles que chegarem também no ambiente onde nós estivermos. O problema é que a gente ama comer semente, achando que semente vai encher a barriga, quando na verdade a gente só continua com fome. Porque uma semente de laranja faz nascer um pé, e de um pé nascem milhares e milhares e milhares de laranjas, que alimentarão milhares e milhares de famílias, porque do fruto se nascerá uma nova semente, e essa semente se multiplicará. Tem que ser por inteiro. Não dá para ter reservas, não dá para ter metadinha, bandinha, tem que ser inteiro. Então o que o Senhor espera de nós é isso. É uma entrega total, irmão. Sem reservas, sem medidas. Pastor, a gente tem que olhar para todas as situações. Não, irmão. A gente tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Diga, teu irmão, você está olhando para o lado errado. A gente tem que olhar para o alvo. A gente tem que olhar para o Cristo. E aí, irmão, o Cristo vem, nasce no útero de uma mulher, um menino, começa a crescer. E Isaías profetizou isso. Pois um menino nasceu, um filho
O menino precisava nascer, porque o filho já existia. João vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas só passaram a existir por causa dele. Mas uma criança precisava nascer. E a criança vai crescendo, aos 12 anos, fica no templo, ensinando todo mundo desesperado, dizendo, aonde esse menino aprendeu tudo isso? Maria e José ficam desesperados. Maria fala, meu filho, como você fez isso com a mamãe? Jesus olha para ela e diz assim, não estou te entendendo não, mãe. Não sabia não que eu tinha que cumprir o que meu pai mandou eu fazer, não? Não estou entendendo a senhora, não. Maria não responde, mas ela passa a compreender o que estava acontecendo. Deixa eu dar um recado com muito amor para você, pai e você, mãe. O seu filho e a sua filha nasceu com um propósito. Não queira impedir o chamado dos seus filhos. Porque o que Deus disse que vai fazer através deles, não vai ter pedra de tropeço que fique na frente do que Jesus tem para fazer. Você pode até ter um certo domínio, um certo controle. Mas a hora que chegar o tempo de comer a Páscoa, com cinto no lombo, sandália nos pés e cajado na mão, pronto para ir, você não vai poder segurar. Porque não é seu, é dele. E a gente precisa compreender isso. Por mais difícil que seja. E o tempo vai passando, Jesus cresce. Agora um homem, 30 anos, desce até o Rio Jordão e lá encontra com o primo Joãozinho. João olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aquele que eu dizia que eu não sou digno de desamarrar a sandália dele. Jesus chega e diz, e aí João, vim para ser batizado. Ele diz, não dá. Eu preciso ser batizado por ti. Ele diz, João, deixe agora como está. Porque convém que toda a Escritura se cumpra. É necessário que a Escritura se cumpra. É necessário que o que havia aprendido pelo profeta se cumprisse. É necessário, irmão. E aquilo que Deus liberou, será necessário que algumas coisas aconteçam para que haja cumprimento da palavra do céu. Jesus é batizado, é levado ao Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Passa-se 40 dias, as tentações chegam, daí Jesus vence as tentações, parte para a nova fase, vai orar, começa então agora, debaixo da oração, da instrução, chamar os discípulos, forma-se a sua galera, e começa a discipular essa galera, dizendo, gente, eu tenho pouco tempo, vocês precisam entender, porque é que vocês estão reunidos nesse lugar, assentados ao redor dessa mesa comigo. E, gente, vamos ser sinceros. Que equipe que Jesus arrumou, irmão? Só tinha gente boa, gente. Só tinha gente legal. Um que roubava a oferta da bolsa. O outro que andava com uma espada sempre pronto para arrancar a cabeça de alguém se precisasse, o zelote. Tinha Judas também, que era muito doido, não estava nem aí com o assunto. Qualquer coisa já era um estupim curto, já explodia. Alguém que carregava um grande problema, porque era judeu, mas cobrava imposto dos judeus, era odiado pelos judeus. Só gente boa na turma, na galera. Vamos fazer um comparativo dessa galera com a gente? Nós não somos diferentes, irmão. Às vezes a gente tem que olhar para nós e dizer, Senhor, eu sou terrível. E se não fosse o teu amor e a sua misericórdia, eu não sei o que seria de mim. O cenário não mudou, irmão. Deus ainda continua acreditando naqueles que ninguém mais acredita. Porque Ele é o Senhor.
cuida dos discípulos, instrui. Vai para o momento da ceia, se reúne com eles, está jantando. De repente ele para a janta e diz: chega, gente! Agora tem uma coisa mais importante, por quê? Porque chegou a minha hora. Ele parte o pão, ele dá do cálice, canta-se o hino e eles vão para o Monte das Oliveiras orar. E Jesus continua dizendo: gente, agora chegou a hora. Agora vai se cumprir o que eu falei para vocês, o Filho do Homem vai ter que morrer. Pedro já meteu o louco e diz: pode parar, Senhor. Estou contigo. Já disse isso para Deus, irmão, alguma vez? Ah, irmão, quantas vezes eu disse isso? Senhor, conta comigo. Senhor, irmão, eu acho que eu aceitei Jesus umas 125 vezes. Eu não podia, eu ia na igreja porque eu aprendi a lutar na igreja. E aí o mestre dizia: tem que vir no culto. E eu ia para o culto, eu pegava meu skate e eu andava, irmão, alguns quilômetros até chegar na igreja. E todo culto, eu largava o meu skate lá na cadeira e eu ia lá na frente chorando. Às vezes eu penso que as pessoas dizem assim: ah, não, se ninguém aceitar Jesus, aquele menino do skate vai. Fica tranquilo. O pastor e a pastora talvez olharam e dizer: gente, está tranquilo. Ele veio para o culto. Nós não vamos passar vergonha. Claro, irmão, que isso era sem entendimento, mas Deus já conhecia meu coração. Deus já sabia do que Ele tinha para mim. Eu não sabia, irmão. Eu não sabia o que Ele tinha para mim. Mas Ele sabia. Ao recorrer da vida, muita coisa vai acontecendo. Escolhas erradas nós vamos fazendo. Consequências vão surgindo. Ninguém mais passa a acreditar, mas Ele continua dizendo: eu escrevi um plano. Porque é isso que o salmista vai dizer. Antes que eu estivesse no ventre de minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias. A gente não sabe do que Deus escreveu para nós, mas Ele não esqueceu de nada. Deus não esqueceu de nenhuma linha que Ele escreveu com a sua pena. O problema de nós não vivermos essa história é a falta de confiarmos e nos entregarmos plenamente para que Ele administre toda a nossa vida. Porque a gente gosta de estar no controle, irmão. A gente gosta de sentir o controle nas mãos. É tão bom a gente trazendo assim para o mundo físico agora, quando a gente chega em casa de um dia de trampo, e a gente senta no sofá, e a gente pega o controle, e a gente passa todos os canais que tem na televisão, irmão, e alguém diz: o que é que você está olhando, está assistindo? A gente sempre responde: nada. Porque é só o prazer de ter o controle na mão. É só para ter o prazer de tomar a decisão. E o prazer de tomar a decisão, o prazer de querer continuar no controle, é o que está nos impedindo de vivermos a plenitude daquilo que Cristo escreveu para nós. Mas Deus já havia escrito algumas coisas. Isaías capítulo 53 vai dizer: olha, agradou ao Senhor que ele fosse moído. Não havia beleza, não havia formosura, não havia nada nele que nos atraísse, que chamasse a atenção. Não tinha nada nele, irmão. Era como um pedaço de carne pendurado numa madeira. Isaías capítulo 50, versículo 6. Esse talvez seja um dos textos mais arrepiantes, dos versículos mais arrepiantes. Isaías capítulo 50, versículo 6. Olha que coisa linda. Eu ofereci as minhas costas aos que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Cadê os barbudos? Hoje nós estamos em pouco. Mas se alguém pegar na tua barba e der uma puxadinha, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ai! Tira a mão daqui! Mas Isaías fez questão de escrever: ele deu o rosto para aqueles que arrancavam a sua barba. Tem coisas que a gente lê na palavra e a gente não para perceber.
o quanto Jesus sofreu por amor a nós. Já falei sobre isso, eu não canso de repetir. Havia-se aproximadamente 480 cortes, 480 hematomas sobre o corpo de Jesus. Eu postei um vídeo no grupo, eu nem sei se você teve pelo menos a curiosidade de assistir o vídeo. Teve pelo menos a curiosidade de assistir o vídeo, de ler o que diz lá embaixo, como é que chama lá? A legenda do vídeo. Às vezes a gente não dá atenção para aquilo que está sendo colocado diante de nós, para nos levar a ter um maior entendimento do que é que foi que Jesus sofreu por amor a nós. Mas já que você não deu atenção, eu vou dizer para você o que é que diz aquele vídeo. Aquilo fala um pouco sobre como foi feita a coroa de espinhos que colocaram sobre a cabeça de Jesus, aonde os espinhos eram praticamente do tamanho de um dedo. E não era uma coroinha de espinho ordinária, igual a gente vê aí por aí. Era como se fosse um capacete, e aquilo perfurava a cabeça de Jesus. E aqueles espinhos liberavam uma toxina, irmão. Por isso que historiadores vão dizer que a cabeça de Jesus, ela praticamente dobrou o seu tamanho, pelo veneno do espinho. E sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz que a coroa não cabia na cabeça dele. Então eles usaram uma barra de ferro para colocar a coroa sobre a cabeça dele. E lá no vídeo tem-se uma pré-forma de como foi feito aquela coroa. Naquele vídeo também vai dizer que provavelmente Jesus tenha ficado cego quando tomou a primeira chicotada no rosto devido à bolota de aço que era pendurada na ponta do chicote. Irmão, tem tanta coisa que nós precisávamos compreender para de uma vez por todas a gente tomar uma decisão de amar a Jesus como Ele nos amou, de nos entregarmos a Jesus como Ele se entregou. Chicotes trançados em couro, bolotas de aço na ponta, pedaços de ossos humanos dos seus dedos e na ponta como se fosse uma espécie de flecha. Historiadores vão dizer que à medida em que os chicotes acertavam o corpo de Jesus, pedaços da sua carne eram espalhados quando se puxavam. À medida que o corpo foi mutilado e dilacerado, alguns historiadores afirmam que era possível enxergar a olho nu os pulmões de Jesus enchendo e se esvaziando pelos buracos do seu corpo. Irmão, a Páscoa é fofa para quem não entendeu o que Jesus enfrentou por amor a nós. Para quem não tomou uma decisão na vida ainda de amar Ele acima de todas as coisas, de fato amar o próximo como a si mesmo, de viver uma vida de renúncia. Eu fiz uma pergunta à minha esposa esses dias, ela comentou domingo passado. E eu mostrei para ela uma xícara pequena. E eu disse, quanto você pagaria por essa xícara de água? Quanto você falou? 50 centavos. Eu falei, você pagaria 50 centavos porque você sabe que a hora que acabar essa você vai até a torneira, porque lá vai ter mais. Mas se você soubesse que aquela seria talvez a última xícara de água, você pagaria o que fosse necessário para matar sua sede, nem que fosse por uma fração de um gole. E eu comecei naquele momento a ser ministrado pelo Senhor. E eu falei para ela, amor, sabe por que a gente seleciona qual culto a gente vai para a igreja? Isso é para você ficar com raiva de mim. Sabe por que você seleciona qual culto você vai para a igreja? Porque você sabe que no próximo domingo vai ter culto de novo. Você sabe por que você não vem para o culto de oração? Porque tanto faz, tanto fez. Você sabe por que você não vem para o culto de ensino da palavra? Porque tanto faz, tanto fez. Mas enquanto a gente despreza e põe preço naquilo que nós sabemos e temos entendimento que na próxima semana vai ter de novo,
A igreja perseguida se reúne nas cavernas escondidas, aproveitando cada segundo daquele encontro para se alimentar um pouquinho mais da palavra do Senhor que está sendo liberada naquele ambiente. Sabe por que você tem uma Bíblia na sua casa? Ou talvez uma biblioteca com várias Bíblias em traduções diferentes, mas você não lê? Porque você sabe que quando você for para o culto domingo, você vai passar lá e ela vai estar lá ainda, para você passar e pegar, e usar como Rexona, para trazer para mais um culto. Só que o dia que você entender que existem irmãos que não são só 10, não são 100, na maioria das vezes são milhares de irmãos que repartem uma única página da Bíblia, porque a única coisa que sobrou para eles poderem ler a palavra do Senhor Jesus. É por isso que a gente despreza a leitura da palavra. É por isso que a gente despreza a meditação da palavra de Deus, porque ainda no Brasil nós temos liberdade de ter uma Bíblia e ler ela quando nós quisermos. É por isso que a gente põe preço nas coisas do Senhor. Porque a gente sabe que se não der hoje, tem amanhã. Porque se nós soubéssemos que não haveria mais Bíblia, que a única coisa que sobrou foi uma única página, para que a gente possa repartir em um pouquinho na casa de cada um de nós. Se a gente precisasse dormir na fila, para não perder a vez de levar aquela única página para casa, para comer ela e meditar nela, a gente dormiria. A gente põe preço porque a gente sabe que amanhã vai ter. Só que o que a gente não entende é que o Evangelho não tem preço, irmão. O Evangelho tem valor. E o que tem valor não é negociável. Por isso que um pastor olhou para um outro pastor na igreja do Oriente e disse: pastor, fique em paz, estamos orando pela igreja perseguida. E a resposta do pastor foi: não precisa orar por nós não. Nós estamos bem amparados pelo céu. Mas fique tranquilo, nós estamos orando pela igreja brasileira, porque eles não conseguem valorizar a liberdade que eles têm de congregar, cultuar e evangelizar nas ruas dessa nação. É bom quando não está gravando que a gente tem mais liberdade de falar. Surgiu-se a nova lei da misoginia. Aí o que me entristece é que tem um monte de crente que nem sabe o que é isso. E tudo isso é com um único propósito, irmão. Que a cada dia a voz do Evangelho seja calada. Porque se um dia alguém mal intencionado vier para um culto, pegar um celular e filmar o pastor dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido, ela pode processar o pastor e o pastor pegar até 5 anos de cadeia. Vai ser nesse tempo que a gente vai olhar e vai dizer: que saudade. Quando eu tinha a oportunidade de estar todo dia reunido com o corpo de Cristo, adorando a Ele. Mas hoje eu não posso mais. Se entende, irmão? É por inteiro. É uma decisão. Que saudade quando eu tinha variedade de Bíblia. E eu tinha liberdade de descer e de ir numa praça, como a gente foi a semana passada. Nós passamos a semana inteira, irmão, indo de praça em praça, pregando a palavra do Senhor, cantando em torno louvores. E eu juro que eu esperava que você, como igreja, nos apoiaria nessa missão, mas você não estava lá. Mas eu agradeço aos poucos irmãos que olharam e disseram: nós estamos debaixo dessa visão, e nós vamos estar lá para ajudar a pregar o Evangelho para Balneário de Sarras. Vidas se renderam a Jesus, irmão. Mas você não estava lá. A gente põe preço, irmão, naquilo que tem valor.
E aí a gente volta no Evangelho, no livro de Isaías, quando ele diz: eis que vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E os querubins, os serafins, agora me falha a memória, voavam com 6 asas. E aí 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o pé, e 2 voavam. E eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E de repente, Isaías ouve uma voz que ecoa do trono: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tu fez essa oração um dia. Tu só esqueceu dela. Mas Deus não se esquece de nenhuma oração que a gente fez. A Páscoa, irmão, eu quero usar essa palavra que o João usou. Ela é brutal, porque ela vai requerer de nós uma resposta de total entrega, como o Cordeiro Pascual se entregou por nós. A cruz não foi leve. Aqui a cruz é bonitinha, irmão. Luzinha e tal. Cara, é muito chique essa cruz. Mas a dele pesava um pouco mais de 100 quilos. A Via Dolorosa tinha aproximadamente 1 quilômetro, um morro acima, onde não existia asfalto. Era chão batido com pedras. Mas ele carregou tudo isso. Na cabeça uma coroa, o corpo todo retalhado, cuspe, tapa, palavras de humilhação. Mas ele continuava no seu objetivo. A gente já parou em pensar, a gente já parou para pensar inúmeras vezes: eu não aguento mais, eu vou desistir, sim ou não? Direto nós falamos isso. Mas ele não desistiu da cruz. Qualquer coisa que acontece é motivo da gente ficar brigados. Qualquer coisa que acontece é motivo para nós ficarmos dodóizinhos. Se alguém não nos cumprimenta, ficamos dodói. Se alguém não nos olha, ficamos dodói. Se alguém fala alguma coisa que não gostamos, ficamos dodói. Sabe o que isso se chama, irmão? Falta de encontro genuíno e verdadeiro com Cristo que nós pregamos. Pastor, somos falhos, somos, irmãos. Por isso que eu tenho orado e dito: Senhor, me ajuda a amar como o Senhor me ama, me ajuda a perdoar como o Senhor me perdoa, me ajuda a ter misericórdia como o Senhor tem misericórdia. Eu preciso ser parecido contigo. A gente precisa ter um encontro com Jesus, irmão. E não existe outro lugar onde nós vamos encontrar Jesus, se não for através da cruz e da palavra genuína que Ele deixou para nós. Não existe outro método. E aí viemos a parte que o pastor Ângelo trouxe para nós na oferta. Na cruz, escarnecido, sendo zombado, o ladrão olha e diz: e aí, mano, desce daí. O outro diz: está doido, a gente está aqui porque a gente fez que não devia, esse cara é santo. E aí ele diz: lembra-te de mim para entrares no teu reino. E aí o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, inaugurando o paraíso com um ladrão. Mas se fosse nós, a gente diria: ladrão, safado e vagabundo, tu vai queimar no inferno. Mas Jesus olhou e disse: ainda hoje, irmão, você vai estar comigo no paraíso. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão.
Carta de Paulo a Timóteo, se não me falha a memória, vai dizer que ele tinha uma cédula. E nessa cédula dizia que nós éramos eleitos ao inferno. Mas a mesma carta vai dizer que ele rasgou a cédula de dívidas e cravou na cruz. Sabe o que significa? Nós éramos como um ladrão que estava na cruz. Mas ele disse, fica tranquilo, eu vou pagar a dívida. Para que quando você concluir os seus dias aqui, você também esteja comigo no paraíso. Aqueles ladrões na cruz representavam nós. E a gente talvez nunca parou para pensar nisso, né, irmão? Que aquele ladrão da cruz nos representava. E aí ele olha de lá de cima e todo mundo zombando. Desce daí! Ele faz aquela famosa pergunta, Deus meu, por que me abandonaste? E aí ele olha e diz, está consumado. Está consumado, está quitado, a dívida está paga. E ele olha e diz, Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. A morte não teve nem força para vencer Jesus ali. Porque voluntariamente ele se entrega ao Pai. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o seu agrilhão? Vencida foi... Meu Deus, irmão, tu não está aqui. Vencida foi a morte. Vencido foi o inferno. É por isso que nós somos mais que vencedores. Porque na cruz, debaixo de dor, de entrega e sofrimento, ele venceu por nós. Só que João, capítulo 20, e aí nós vamos encerrar agora, vai dizer que bem cedo pela manhã, as mulheres levantaram e foram rumo ao sepulcro. Talvez elas olhavam umas pelas outras e diziam, quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra para a gente poder ungir o corpo do nosso Senhor? Só que quando elas chegam, a pedra está removida. E aí elas entram correndo. E elas olham e dizem, não está aqui. Não está aqui. Cadê? Alguém roubou? Alguém levou? De repente alguém, olha, tem dois carinhas lá, vestido de branco, e eles perguntam, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não disse que ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Por isso que ele não está aqui. Anuncie aos seus irmãos. Anuncie aos seus irmãos que o que era de acontecer, aconteceu. Elas voltam, contam para os discípulos. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro e o discípulo amado correm também em direção. E aí quando eles chegam lá, eles encontram uma mensagem que talvez passe desapercebido de todos nós. Pedro entra, vê as faixas do corpo sobre a pedra, mas na cabeceira tinha um lenço dobrado. A ressurreição de Jesus não foi na correria. A primeira Páscoa de Êxodo foi. Como às pressas. A ressurreição não. Foi com calma. E Jesus precisava deixar uma última mensagem para os discípulos. Uma mensagem de esperança, de fé, de convicção. Qual? Porque na tradição judaica, irmão, quando alguém ia comer na casa de alguém, se ele deixasse o pano de qualquer jeito, ele dizia, eu não estou satisfeito, não volto mais aqui. Mas se ele dobrasse o lenço, colocasse do lado do prato, ele estava dizendo, eu vou voltar.
Jesus precisava deixar o lenço dobrado na cabeceira da pedra, para que quando os discípulos chegassem, eles olhassem, ele vai voltar. Essa é a maior promessa da igreja. Ele vai voltar para buscar a sua amada igreja. Ele vai voltar. Ele cumpre o que ele fala. Ele cumpre o que ele promete. E o lenço dobrado é a prova de que ele estava reafirmando. Eu disse que seria necessário que o Filho do Homem fosse entregue. Mas o Filho do Homem vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar uma igreja com 3 características. Uma igreja santa, uma igreja zelosa e uma igreja de boas obras. Tem 3 coisas que a gente precisa começar a entender. Santidade, zelo e boas obras precisam fazer parte da nossa vida. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Santidade ao Senhor. Zelo pela sua palavra. E boas obras. Porque o nosso irmão Tiago vai escrever dizendo: o verdadeiro evangelho é esse. Cuidar das viúvas e dos órfãos. A gente precisa entender, irmão. A Bíblia não é ultrapassada e ela não precisa de atualização. Porque ela já é mais atualizada do que o jornal que vai sair o ano que vem. Quando o jornal sair, ela já sabia e ela já nos disse. A pergunta é: nós vamos viver só mais uma Páscoa? Ou essa foi a última Páscoa que nós vivemos sem entendimento, para entrarmos em um marco e em um divisor de águas na nossa vida, para vivermos uma nova Páscoa daqui para frente? Como nós vamos viver daqui para frente? Pastor, quer dizer que eu não vou errar mais? Não, você vai errar, irmão. Você vai errar, eu vou errar, nós vamos errar, vós errareis, e nós erraremos. Mas se o nosso coração estiver inclinado e sensível, quebrantado e contrito, o Senhor não vai nos desprezar. Porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Só que tudo é uma questão de escolha. Alguns cultos nós temos orado e dizendo: não pode ser só mais um culto. Não pode ser só mais um domingo, irmão. Não pode ser só mais um ajuntamento aqui, uma igreja local. Não pode ser só mais um ajuntamento no Pissarras para Jesus. Não pode ser só mais um ajuntamento na Semana da Cultura Cristã. E não pode ser só mais um ajuntamento que nós vamos passar a executar, adorando o Senhor no pôr do sol, na praia, como tem acontecido em outras cidades. Porque esse é o nosso próximo evento. Dia 3 de maio, 5 horas da manhã, nós já temos um encontro marcado na Praia Central, adorando o Senhor enquanto o sol nasce. Pastor, é só mais um movimento. É só mais um movimento para quem vai lá só para participar. Mas pode ser um marco, um divisor de águas e salvação para aqueles que forem lá ser cooperadores do Evangelho do Senhor Jesus. Só que não pode ser só mais um evento. Precisa ter um sentido. E o sentido precisa ser Cristo. Amém? Diga para o teu irmão: o sentido da sua vida precisa ser Cristo. Porque aí sim, a sua vida toda terá sentido. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Você pode ficar de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
E a palavra do Senhor continua narrando para nós, irmão. Que aí Jesus começa com as suas aparições. 40 dias. Carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que ele se apresenta a 500 pessoas. Lá em Atos vai dizer que num ajuntamento de 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 3 vai dizer que no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas são salvas e batizadas para a honra e glória do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o segundo sermão de Pedro, 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Porque ele acrescentava na igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Por quê, irmão? Porque o nosso Senhor vive. O nosso Senhor reina. E a única coisa que talvez Ele está esperando de nós é que nós estejamos dispostos e disponíveis a colocar Ele em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém. Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E a gente precisa ir embora hoje, irmão, para nossa casa, de decisão tomada. Qual a decisão, pastor? Hoje, a partir de hoje, nós iremos viver um divisor de águas. E nós não vamos mais colocar preço nas coisas do céu. Nós vamos nos mover com o devido valor que as coisas do céu carregam em si mesmos. Amém? Você pode pôr a mão no seu coração.